pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para fazermos uma aula de revisão. Essa aula de revisão, ela vai ajudar vocês a relembrar as palavrinhas da morfologia, que quando nós selecionamos e combinamos, passam agora a ser termos lá na sintaxe. Então, gente, é super importante essa aula de hoje para que a gente relembre qual é a ponte que liga morfologia e sintaxe. Morfologia, palavrinhas isoladas. Sintaxe, palavrinhas combinadas que passam a ser termos da oração. E hoje ainda nós vamos relembrar os termos essenciais da oração, que são o sujeito e o predicado. Todo mundo aqui comigo agora. Vamos lá, atenção. Opa! Olha aí, nós temos um exemplo. Vamos ler a tirinha. Louca, eu? Vamos ver. Amiga, acredita que o Geraldo queria terminar comigo? Disse que sou louca, ciumenta e psicopata. Mas que absurdo! Imagina, louco é ele! Super normal, amiga. Agora tenho de ir. Vou dar uma passada na frente da casa dele e ver se foi dormir mesmo ou se foi ver alguma piriguete por aí. Meu Deus, vamos ver. O que é que a gente tem aqui? Morfossintaxe, a junção entre morfologia e a sintaxe. Trata-se de duas partes da gramática que, apesar de estar envolvidas entre si, constituem-se particularidades distintas. O que você está falando, professora? Você está falando grego para mim. Atenção, gente. A junção entre morfologia e sintaxe. Morfossintaxe. Morfo, palavrinhas. Sintaxe, termos. Palavrinhas associadas que passam a se chamar termos da oração. Até aqui tudo bem? Vamos continuar. Que apesar disso tudo, de estarem envolvidas entre si, elas têm particularidades, elas têm características próprias, cada uma tem as suas características. Quais são elas? Vamos ver. O que é morfologia? Olha aí para a tela. Morfologia, classe gramatical. Vou falar de novo, já falei um monte de vezes e vou falar de novo. Morfologia, classe gramatical, classe de palavras, palavras isoladas, palavras soltas. Mesa, cama, comprar, estudar, chegar, certo? E a sintaxe? O que é a sintaxe? Vou mudar de lugar aqui, ó. A sintaxe é a função. São justamente essas palavrinhas da morfologia dentro de um contexto. Então, quando elas estão inseridas dentro de um contexto, elas passam a ter uma função dentro da oração. Deu para entender, então, pessoal? Maravilha, vamos continuar. Você já sabe quais são as palavrinhas da morfologia, né? Você já sabe quais são as palavras que compõem a morfologia. Quais são? Voltei para o outro canto da tela. Vamos relembrar? Adjetivo, verbo, pronome, numeral, leia comigo, hein? Substantivo, interjeição, conjunção, preposição, advérbio e, por último, o artigo. São essas as classes de palavras, são essas as palavrinhas da morfologia que nós vamos sempre pescar, combinar e formar orações. Quando eu faço a combinação entre essas palavrinhas aqui, ó, eu pego um artigo, ou eu pego um substantivo, menino, eu pego um verbo, fez, eu pego outro artigo, a, e outro substantivo, prova, eu formo a frase, o menino fez a prova. Dentro dessa frase, eu tenho várias palavrinhas da morfologia. E o que eu fiz, gente? Peguei essas palavrinhas da morfologia, combinei de modo que elas pudessem ter um sentido. E agora, quando eu fiz a combinação, olha aí o que aconteceu. Elas têm uma função dentro de um contexto. Que função é essa, professora? Já já vamos ver. Vamos fazer a análise morfossintática juntos? O que é uma análise morfossintática? Uma análise morfossintática, pessoal, é quando eu analiso as palavras de uma oração sintaticamente
e analiso essa frase morfologicamente. Sintaticamente são os termos, certo? Morfologicamente é quando eu faço a análise de palavrinha por palavrinha. Combinado? Olhando para a tela. Você é uma mulher super normal. Eu sou louca, ciumenta e psicopata. Vamos lá. Vamos fazer a análise dessas orações. Primeira coisa, o que é sujeito, pessoal? Sujeito é a parte da oração de quem indica, de quem ou do que se fala. E o predicado é a informação sobre o sujeito que contém o verbo. Veja bem, sujeito é a parte da oração que indica de quem ou de que se fala. Predicado é a informação sobre o sujeito, é o trecho que contém o verbo. Então vamos lá. Parte da oração que indica de quem se fala. De quem que eu estou falando na oração? O menino fez a prova. O menino, é dele que eu estou falando. Então esse é o sujeito. Mas qual é a informação que eu tenho a respeito desse menino? Qual foi a ação que ele praticou? O que aconteceu? Então, o menino é de quem eu estou falando. E a informação sobre esse menino, que é o sujeito, fez a prova. Perceberam? O menino, de quem eu falo, sujeito, fez a prova, predicado. Por quê? É a informação que eu tenho sobre ele. Continuando. Agora vamos praticar. Separe o sujeito e o predicado. Geraldo queria terminar comigo. Geraldo queria terminar comigo. Qual é o sujeito dessa oração? De quem nós estamos falando? Do Geraldo. Geraldo é o sujeito. Qual é a informação que eu tenho sobre ele? Queria terminar comigo? Esse é o predicado. Louco é ele. Quem é louco, gente? Ele, sujeito. E o que eu sei sobre ele? É louco, predicado. Professora, é isso mesmo? No primeiro exemplo, eu tenho, olha aí a minha setinha. No primeiro exemplo, eu tenho um sujeito no início da oração e no segundo exemplo eu tenho um sujeito no final da oração. Isso mesmo, nós chamamos de ordem invertida. O sujeito da oração ele pode aparecer tanto no início como no final da oração. O importante é que saibamos de quem nós estamos falando ou do que nós estamos falando. Nesse caso, no primeiro exemplo, de quem nós estamos falando? Do Geraldo, sujeito. Predicado, qual é, gente? Qual é a informação que nós temos sobre o Geraldo? Queria terminar comigo. Predicado. Segundo exemplo, louco é ele. Quem é louco? Ele, sujeito, aparece no finalzinho da oração. Predicado, o que eu sei sobre ele? É louco. É louco, é o predicado. Apesar de termos uma oração numa ordem indireta, está corretamente classificado cada termo que nós citamos agora. Núcleo do sujeito. Bom, nós já sabemos então que a morfologia ela nos oferece palavrinhas que nós vamos associar e vão formar termos, ok? Dentro de todos os termos que existem na oração, nós estamos estudando agora o sujeito e o predicado, combinado? Ok. Dentro do sujeito e do predicado, nós temos palavrinhas que são palavrinhas que nós vamos chamar de super mega master blaster importantes, que são o núcleo. Então, agora, nós vamos estudar o núcleo do sujeito. O que é o núcleo do sujeito, pessoal? Vamos ver. É a palavra mais importante do sujeito, podendo ser substantivo, pronome, numeral ou palavra substantivada. É um verbo que pode assumir o papel de um substantivo. Nas aulas online, nos hangouts, a gente vai falar sobre isso. Bom, galera, então, o que é super importante você memorizar agora? O núcleo do sujeito é a palavrinha mais importante do sujeito, a essência do sujeito. Sem ela não há sujeito. Ok, pessoal? Vamos ver. Atenção! Atenção, atenção. Vamos identificar os núcleos dos sujeitos dessas orações? Olhem aí, vou mudar meu rosto de lugar para não atrapalhar. A amiga ciumenta foi na casa do Geraldo.
Quem foi na casa do Geraldo? A amiga ciumenta, certo? Esse é o sujeito. Mas a amiga ciumenta. Olha para a tela. A amiga ciumenta. Estão vendo a setinha? Pois bem, dessas três palavrinhas que compõem o sujeito, uma delas é essencialmente a palavra que compõe de fato o sujeito, é a mais importante. Quem realmente foi à casa do Geraldo? Foi amiga ou foi ciumenta? Foi amiga. Amiga, então, é o núcleo do sujeito. Certo, galera? Outro exemplo. Poucos têm confiança no relacionamento. Quem tem confiança no relacionamento? Poucos. Tá muito fácil. Esse sujeito só é composto por uma palavra e essa única palavra é o núcleo do sujeito. Poucos. Dois terminaram o namoro. Quem terminou o namoro? Dois terminaram. Mas é uma palavrinha só, então também está muito fácil. Porque quando eu tenho o sujeito composto por uma única palavra, essa única palavra é o sujeito e também é o núcleo. Certo, pessoal? A psicopata está indignada com o término. Meu Deus. A psicopata, a e psicopata são duas palavras, mas tem uma pessoa que é a essência do sujeito, que é quem realmente está indignada com o término. Quem é? Psicopata. Essa palavrinha aqui, ó, é o núcleo do sujeito, é a palavrinha mais importante do sujeito. Tudo bem, gente? Façam isso aí no caderninho de vocês, tá? Bom, eu tô morrendo de saudade de vocês. Aqui terminou a nossa revisão, mas eu vou gravar outra aula para vocês agora sobre sujeito, predicado também, sobre as palavrinhas que podem compor o sujeito. Até lá! Beijos!